Olá, pessoal. Vamos então aqui iniciar uma leitura dirigida do curso de Estudo e Prática da Mediunidade. E hoje nós vamos continuar no programa 1, módulo 2, tema 3, que trata da ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Então, se preparem que a gente vai começar. Bom, então o texto começa aqui dizendo que a doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador do universo e que, na sua criação, há dois elementos gerais: o princípio material, né, que tem origem no fluido cósmico universal, é a matéria primitiva, né, que é a origem de tudo quanto é material. E também temos o princípio espiritual, também denominado por espírito. Né? Esse princípio espiritual, ele evolui, né? Aprendendo com a matéria, e dá origem aos seres inteligentes, né? Da criação que somos nós, os espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados. Mas, para que essa evolução ocorra, é necessário, né? É necessário que esse princípio material se una ao princípio material e haja interações entre eles. Porque nessas interações é que a inteligência do princípio espiritual evolui. E quando esse princípio espiritual age sobre a matéria, ele também vai modificando a matéria. Não é correto dizer que a matéria evolui, mas ela se modifica, se tornando, à medida de que sofre essas interações com o do princípio inteligente, à medida que ela vai se tornando mais maleável, ela vai se tornando diferente, ela vai assumindo formas novas, formas diferentes, orientadas ao aprendizado necessário do princípio espiritual. E esse processo continua até depois da individualização do princípio espiritual como um espírito. E aí temos de convir que não precisa estender muito a abstração do raciocínio para saber que quanto mais inteligente o ser, quanto mais é inteligente o espírito, mais a matéria com que ele lida é mais sofisticada. Se a gente for analisar um lapso temporal curto, vamos analisar os carros automotores de 1950 e os carros automotores dos dias atuais. Nós vemos que eles são muito mais sofisticados, há muito mais a presença de dispositivos eletrônicos. Nos carros antigos não existiam tantos dispositivos eletrônicos, ou quase não existiam dispositivos eletrônicos. Não tinha injeção eletrônica, tinha um carburador. Então, a tecnologia desses motores era toda mecânica, eletromecânica. E com o tempo, essa matéria eletromecânica evoluiu para uma matéria eletrônico-mecânica. Né? Nós vemos aí uma sutilidade, porque a inteligência do espírito evoluiu, a matéria com a qual ele se relaciona evolui também. Né? Então, voltando aqui para o nosso texto, vemos aqui, para que ocorra a evolução, né, e a diversificação dessas matérias e a evolução do ser, é necessário esse processo de constante interação entre o princípio espiritual e a matéria, ou o próprio espírito e a matéria. Né? Por isso, diz o Livro dos Espíritos, que a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então agora faz muito mais sentido, diante dessa perspectiva, desse entendimento de que interagindo com a matéria, que o espírito evolui e acaba por modificar a matéria, tornando essa matéria mais sutil, mais sofisticada, que nós vemos ao longo da evolução que
tanto o espírito, tanto o princípio espiritual quanto a matéria, eles vão se modificando como resultado dessa interação que um tem sobre o outro. Voltando aqui para o texto, né? Em se tratando do ser humano ou espírito, entendido como a individualização do espírito, né? Após sua longa elaboração dos reinos inferiores, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir uma sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. Nós já vimos isso, né? Então o espírito ele não tem condições de atuar diretamente sobre a matéria bruta da qual nos revestimos. Para que ele consiga atuar sobre essa matéria bruta, ele usa uma matéria, vamos dizer assim, intermediária. Uma matéria que ocupa a função de um transformador. Numa ponta, ela consegue estabelecer conexões com o espírito, e na outra ponta, ela consegue estabelecer conexões com a matéria mais bruta. Esse tipo de matéria é a condensação energética que se faz em volta do espírito, que tem uma forma específica, que é a forma humana. Então, nós chamamos de perispírito. E o perispírito ele é o intermediário entre o espírito e a matéria bruta. E é assim que o espírito age sobre a matéria, e é assim que a matéria impressiona o espírito. Tudo através do perispírito, né? Bom, a comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação desses fluidos, desses campos energéticos do perispírito e da mente. Existe aí o conceito de circuito mediúnico, que foi trazido por Emmanuel, André Luiz, né? Que ele fala que tem uma vontade emissora, uma vontade receptora, e uma vez que essas duas vontades se comunicam, né, se interligam à formação do circuito mediúnico, né, e de uma corrente mental. Então, aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica. Vamos falar isso aqui, vamos destrinchar esse parágrafo aqui, né, para a gente possa entender. Né? Antes de destrinchar esse parágrafo, é importante que a gente entenda agora que o perispírito ele é feito de uma matéria especial que tem a capacidade de estabelecer ligações com o espírito mesmo, e na outra ponta estabelecer ligações com o corpo denso de matéria que nós temos. Né? E esse perispírito, ele é presente tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. E é através desses perispíritos que vai ocorrer o fenômeno mediúnico. Ok? Vamos entender isso antes de seguir. Antes de tentar aprofundar nessa ideia do que é o circuito mediúnico. Vamos aliás. Né? Os fluidos, ou esses campos de energia, lembra que lá para trás a gente, logo nas primeiras aulas, a gente falou que muitas vezes, ou quase todas as vezes na literatura espírita, quando a gente vai falar de fluidos, nós estamos falando de campos energéticos. Né? Então, fluido é um campo energético que cede à vontade, que cede à pressão da vontade. Né? Fluido magnético, né? Fluido elétrico, fluido, todo tipo de fluido. Mas vamos imaginar esse fluido que nos cerca, que esse fluido cósmico que nos cerca, que se modifica e se transforma dependendo dos mundos, dependendo das inteligências que estão mergulhadas nele, né? Esse campo energético no qual todos estamos mergulhados, né? Ele governa, né? Ele é a base, ele é o substrato sobre o qual ocorrem os fenômenos mediúnicos. Por isso que e nós vimos também na nossa aula passada que cada ser tem uma corrente mental predominante. Né? E essas correntes mentais se interagem entre si e interagem com o fluido que está à nossa volta. E assim transformando ou ambientando o fluido que nos cerca
a nossa onda mental predominante, que nos torna perceptíveis, simpáticos ou antipáticos a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que também modificam o ambiente que os cerca através da onda mental predominante deles. Então, consiga imaginar, apenas para entender a ideia de que cada um de nós é cercado por uma grande esfera, que nós estamos no centro dessa grande esfera. Isso é só um exercício para a gente imaginar como é que funciona. Cada ser, o espírito, tem à sua volta uma grande esfera de atuação, e essa esfera, tanto o raio dela, que dá o alcance dela, depende do grau evolutivo do espírito, e as cores, os aromas, os sabores, os sentimentos que compõem essa esfera depende da onda mental predominante do espírito, que é o gerador dessa esfera. E essa esfera está inserida nesse fluido cósmico, interagem com ele e também recebe as impressões desse fluido cósmico, dando as características peculiares de cada ser. Então temos aí milhões de esferas, bilhões, zilhões de esferas mergulhadas nesse fluido cósmico, transmitindo sua onda mental e recebendo a onda mental, ou seja, interagindo, se modificando e se movendo num processo dinâmico. Por isso que uma das primeiras coisas que acontece no fenômeno mediúnico, né, essa fase inicial, vamos destacar aqui, ó, na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante vai se aproximar com a esfera dele, do médium que vai receber a comunicação. E ao entrar nesse campo de percepção do médium, o médium sente a aproximação desses que irão se comunicar. O médium simplesmente sente a aproximação, ele sente essas impressões. Podem ser impressões felizes, impressões de tristeza, impressões de alegria, impressões de incômodo, impressões de satisfação, mas ele sente que alguma coisa, né, vamos dizer, alguém especificamente entrou em seu campo perceptório, entrou no campo perceptório do seu perispírito, sua grande esfera. E ele pode se afinizar ou não com aquela onda mental que está se aproximando dele. Se ele se afiniza com aquela onda mental que se aproxima dele, uma comunicação futura vai ser mais fácil. Se ele não se afiniza, torna a comunicação um pouco mais diferente. Trazendo isso mais para uma figura concreta, vamos dizer assim, cada um de nós tem uma onda mental. Então nós vemos um militar que está lá de cabelo cortado, curto, que tem os pensamentos dele de ordem, de disciplina, e de repente ele está andando na rua e vê se aproximar dele alguém que está com brincos, piercings, cabelo longo, camisetas com símbolo de planta que se fuma. Então, esse militar que tem aquela onda mental, ao ver essa imagem desse outro que está se aproximando dele, ele já repele. Assim como aquele que tem aquela imagem libertária, de movimentos livres, de indisciplina, enfim. Aquele que é avesso à onda mental predominante num militar. Ao ver um militar fardado, que ele consegue identificar que é um militar fardado, ele já sente, né, uma rejeição inicial e atrapalharia qualquer futura comunicação que houvesse entre eles. No campo do fluido cósmico, onde nós estamos inseridos, então essa onda mental ela causa impressões no fluido que nos cerca e causa impressões nas esferas dos outros espíritos dos quais estamos próximos. Então o espírito ele sente que tem alguma coisa se aproximando, ou alguém se aproximando dele.
Essa é a primeira fase que nós chamamos de aproximação. Então, voltando ao nosso exemplo anterior, às vezes eu nem quero passar por perto daquela pessoa que eu não gosto. Eu já desvio o caminho. Os dois desviam o caminho, cada um vai para um lado. Óbvio, não vai haver comunicação nesse sentido. Ao perceber essa aproximação, o médium tem a possibilidade de não querer a comunicação já no início. Por isso que eu digo sempre que não tem como você ser pego de surpresa na comunicação mediúnica. Você que tem um mínimo de treinamento, de instrução, vai saber que aquela sensação diferente que você teve, seja de tristeza, seja de alegria, seja de dor, seja de angústia, você vai diferenciar, se você conhece a si mesmo, você vai diferenciar que aquela sensação não é sua. Ao perceber, ao perceber essa aproximação, né, quando as bolhas, vamos dizer, quando as esferas, elas entram uma interseção no campo da outra, você percebe essa onda mental diferente da sua, ou pouco diferente, ou muito diferente, mas você percebe, e a partir daí o médium decide se vai querer ou não, através do exercício da sua vontade, se ele vai querer ou não continuar com esse processo. Essa fase chama aproximação, envolvimento, é a fase inicial. Como é que os fluidos interferem nisso aí? Os fluidos, né, esse campo que nós estamos mergulhados, eles captam a nossa onda mental, transmite através do fluido, que pode ser captado por outro espírito. E, uma vez que essas esferas de influência de cada espírito se interceptam ou se aproximam uma da outra, essa percepção se intensifica de modo que vai caber aos dois lados decidirem, né, se continuam ou não com esse processo. Mas a manifestação mediúnica, toda manifestação mediúnica tem esse primeiro passo, que é a aproximação, e que é perceptível pelo médium. Então, ele precisa prestar atenção nos sinais. Geralmente, quais são os sinais? Você está falando aí quais são os sinais? Os sinais mais óbvios são mudança de humor, sem justificativa, dores sem justificativa. O que é justificativa? Você não está doente, você não está gripado, de repente você começa com uma dor de cabeça. Ou de repente você começa a ter uma sensação de bem-estar, de alegria, que não está associada a nada. Né? Ou de repente você começa a ter uma sensação de tristeza profunda, mas muita tristeza, que não está associada a nada. Ou desorientação, ou medo, ou angústia. Bem intensos, bem repentinos, e você não consegue fazer uma associação imediata com nada que está acontecendo na sua vida. Então, o médium é alguém que precisa se conhecer, é lógico, né? Para saber que aquilo ali não tem a ver com ele. E à medida que você vai exercitando isso, vai ficando mais fácil perceber que se aproximou um espírito, ou mais de um espírito de você. Né? Você consegue até diferenciar entre eles somente pela percepção dessa onda mental, né, dessa, vamos dizer assim, dessa esfera fluídica que se aproximou da sua própria esfera fluídica. Se tiver afinidade, você vai gostar, você não vai. Mas se não tiver afinidade, você vai perceber mais facilmente ainda que tem uma outra inteligência aí se aproximando de você. Após esse envolvimento fluídico, vai ter uma segunda etapa. Para que haja essa segunda etapa, os dois têm que ter concordado em continuar. Se aproximou um do outro, tá. Vamos supor que aquele militar e aquele outro, o do brinco, querem saber mesmo, estão com curiosidade. Eles percebem que um quer conversar com o outro, né? Querem se comunicar. Então eles não desviaram o caminho, eles passaram da aproximação e chegaram bem próximos um deles, né? Aí vai ter um envolvimento maior. É a segunda etapa da comunicação mediúnica. E é uma conexão perispiritual. Como que é essa conexão perispiritual? O perispírito tem células específicas, tanto o perispírito do médium quanto o perispírito do comunicante,
eles vão pegar essas células específicas e essas células vão se expandir, vão se direcionar uma em direção à outra e vão estabelecer a conexão perispiritual. A partir do momento que essa conexão perispiritual é estabelecida, o fluxo mental do comunicante, né? O fluxo mental do comunicante começa a se direcionar ao fluxo mental do médium. Vamos dizer assim, que vamos colocar numa imagem menos, vamos dizer assim, abstrata. Vamos colocar numa imagem mais sólida. Você tem duas caixas d'água, né? Uma caixa d'água que se aproximou uma da outra, e aí nesse momento vai sair um cano da caixa d'água do espírito e vai sair um cano da caixa d'água do médium. Como a pressão na caixa d'água do espírito é maior que a pressão da caixa d'água do médium, aí começa a fluir a água da caixa d'água do espírito, ele passa direto e começa a encher a caixa d'água do médium. Por isso que o médium tem que se concentrar e esquecer de todos os outros pensamentos que ele tem no estádio de vigília. Por isso que o médium tem que estar em transe, porque ele precisa abrir espaço na caixa d'água dele, ele precisa tirar essa água que está na caixa dele, deixar só um mínimo de água, porque ele vai receber água do comunicante. Se ele tiver com a mente cheia dos pensamentos, se ele tiver em estádio de vigília, não vai caber, então não vai ter comunicação. Então o médium, através da sua vontade, entra em transe. Na nossa imagem, entrar em transe significa tirar toda a água não necessária para aquele momento. Ele fica em um estado entre o sono e a vigília. Esse estado, a caixa d'água dele está mais vazia, tem bem menos água, e ele começa a receber o fluxo de água, o fluxo de pensamentos do comunicante. E aí a água do comunicante vai se misturar com a água dele, os pensamentos vão se comunicar. E ele vai abrir a outra torneira lá do outro lado, que vai sair a mensagem, vai sair a água do comunicante misturada com a água do próprio médium. Por isso que nós dizemos que o médium interfere na forma com que a mensagem é passada. Né? Vamos supor que a água do comunicante, do espírito comunicante, é transparente, mas a água do médium é azulada. A água que vai sair lá como mensagem vai sair azulada, porque o médium ele vai interferir na mensagem. Mas nesse instante, perispírito, célula perispiritual do comunicante, que se conecta às células perispirituais do médium, e aí há o fluxo de ideias, o fluxo de imagens passando de um para o outro. Essa é a conexão, né, perispiritual. É a conexão perispiritual. E a partir desse momento que esse fluxo de ideias, né, do comunicante flui para o médium, por isso que a gente às vezes usa o termo passividade, porque o médium abriu espaço, né, da mente dele para que as ideias fluíssem através dele, né, sofrendo a mínima influência das ideias dele, se misturam, né, e passam para o corpo físico, que aí passa para o cérebro, passa para a epífise passa para o cérebro passa para o centro da fala, para o centro motor, aí ele fala, ele escreve. Né? Entende então como é que é esse circuito mediúnico? Primeira aproximação. Se os dois concordarem, a coisa continua. Né? Depois da aproximação vem esse envolvimento, essa conexão perispiritual. Como que ela se dá? De perispírito para perispírito. Então, o médium ele vai estender as células perispirituais dele, o comunicante vai estender também as suas, e essas duas células perispirituais se conectam, fechando o circuito. Na hora que o circuito é fechado, o fluxo de ideias do comunicante passa
para o perispírito do médium, que, obviamente, vai se misturar, vai formar uma mente conjugada, uma mente dupla, né? Vai formar uma mente conjugada naquele momento da comunicação. Então, todas as imagens do comunicante vão passar para o médium. E vamos lembrar lá da experiência da uva passa que a imagem não é só uma figura, é sentimento, é tátil, é cheiro, é lembrança, tudo está na imagem, é um pacote completo, né? Multidimensional, multidimensional, né? Com muita definição. Tem sons, tem tudo. É só lembrar daquela meditação que a gente fez, daquele experimento do Full Mindness da uva passa. Essa é a imagem que vai passar do comunicante para o médium, né? E aí a gente vai associar esse médium a uma caixa d'água cheia de água que ele quer passar perdão, esse espírito a uma caixa d'água cheia de água que ele quer passar essa água pro médium, né, receber essa água. Então nós vemos aqui os dois, né? Um tem a diferença. Esse cano é como se o médium mandasse um cano na direção da caixa d'água do espírito e como o espírito mandasse um cano na direção da caixa d'água do médium. Aí os dois se conectam, fecha o circuito, fecha a ligação e aí começa a fluir. Lá no perispírito do médium, essas ideias vão se misturar. Aí vai passar para o espírito do médium, ele que vai interpretar as ideias. O espírito interpreta essas ideias, devolve as ideias interpretadas para o perispírito do médium, e essas ideias já interpretadas pelo espírito passam para o corpo, para o cérebro, mais especificamente. E a partir do cérebro, as ideias são traduzidas na palavra escrita, na palavra falada, na pintura, na música, qualquer que seja o meio de manifestação dessa ideia. É claro que, mais notadamente, nós temos através da fala e através da escrita, né? A grande maioria da tradução dessas ideias se dá através da fala e através da escrita, né? Lembrando sempre que durante em todas as fases, né, o médium pode interromper a ligação. Basta que ele, na vontade dele, corte, aí a ligação é interrompida, né? Então o perispírito ele é fundamental nesse processo, né? O perispírito é fundamental, porque é ele que vai, tanto do médium quanto do espírito comunicante, é através dele que vai se expandir vamos dizer assim, esse sistema celular, sistema nervoso comunicante, eles vão se conectar e através dele que as ideias vão fluir. Essas ideias chegam ao espírito, o espírito interpreta, volta para o perispírito novamente, já interpretada, e passa para o corpo físico, passa para o cérebro, na realidade. E o cérebro vai traduzir, já que o médium é um tradutor, vai traduzir todas essas ideias, né, a partir da capacidade que ele tem de traduzir, ele vai traduzir todas essas ideias ou para a linguagem escrita, ou para a linguagem falada, ou para qualquer outro tipo de linguagem que seja mais apropriada à transmissão da mensagem, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Então ele só confirma aqui, né, o espírito falando que o perispírito é o agente que ele se comunica através de todo esse processo que eu expliquei aqui para vocês. E vem a interação de perispírito para perispírito, né? E a mente é que eu falei, é o papel da mente ou do espírito, vamos dizer assim. A mente é aquela que vai interpretar as ideias. Ela vai interpretar. Ela vai receber o fluxo de ideias misturado, vai interpretar e vai devolver, né? Por isso que é aí que há a interferência do comunicante, porque a mente de cada comunicante vai interferir, né? Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais que se combinam por meio de mecanismos de associação. Nós vimos isso na nossa aula passada. Então, nossa onda mental, ela tem essas ideias com as quais nós viemos
desenvolvendo ao longo de toda a nossa existência. Nós temos a onda mental predominante. Por isso é necessário, para me tornar um bom médium, enriquecer o pensamento, né? Ler. Por isso que eu falo para vocês lerem. Eu tenho que enriquecer o pensamento, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Porque quando eu leio, eu estudo, eu me dedico, eu estou expandindo a minha onda mental. Eu estou aumentando a minha capacidade interpretativa. Eu estou facilitando o processo de tradução. Tanto quanto médio, tanto quanto o espírito desencarnado. Ambos precisam, né, enriquecer o pensamento. E como que a gente enriquece o pensamento? Duas formas: estudando e vivenciando o que estudamos. Não basta só estudar, você tem que vivenciar aquilo que você estuda. Porque o estudo ele estabelece as bases sobre a qual você vai tomar as suas ações. Mas o entendimento ele só vem a partir do momento que você toma as ações. Então, eu estudo que a caridade faz bem. Mas como que eu vou saber disso se eu não praticar a caridade? Eu estudo que a gente deve ser justo, mas como que eu vou aprender isso se eu não sou justo? Né? Eu estudo que eu preciso estudar para que eu possa ampliar minha capacidade de comunicação. Mas como que eu vou saber disso se eu não realmente estudar e verificar e vivenciar que a minha capacidade de comunicação aumentou? Isso é essencial para o médium. Né? O médium, sei lá, 20, 30 anos depois, na reunião mediúnica, ele não pode ser o mesmo de 20, 30 anos antes, porque ele tem que ter enriquecido o pensamento dele. O estudante do Espiritismo, ele não pode compreender a doutrina espírita do mesmo jeito que ele compreendia 30 anos atrás. Por quê? Porque durante 30 anos de doutrina espírita, ele tem que ter enriquecido o pensamento dele através do esforço dele. Mas isso não se dá só através de palestras. Isso não se dá só através de palestras. É necessário que a gente se esforce para enriquecer o pensamento, para que a nossa onda mental se expanda e se torne mais maleável, mais flexível, mais capaz de interagir com as outras ondas mentais. Sejam essas outras ondas mentais simpáticas ou menos simpáticas. Né? Vamos adiante aqui. Então, é isso que eu estou falando. O espírito manifestante tem uma vontade de apelo, é a caixa d'água dele, com um monte de água que quer. Ele quer passar essa água para outra caixa d'água. Né? E o espírito do médio tem uma vontade de resposta. Ele vai, não, eu vou receber a sua água. Agora sim, eu vou misturar com a minha. Né? Não tem jeito de eu receber de eu abrir mão de mim e ficar só com a sua água. Vai misturar com a minha. E aí o meu espírito vai interpretar e vai passar adiante. Né? Isso é o tal circuito mediúnico. Só que em vez de caixa d'água é perispírito a perispírito. Como a gente agora, no momento, não tem condições técnicas nem intelectuais de avaliar como que essas células perispirituais se estendem e se conectam, vou ficar com a imagem da caixa d'água. Mas em breve a gente vai conseguir visualizar a expansão, né, dessas células perispirituais. O importante entender agora é que é de perispírito para perispírito. Tem que ter o perispírito dos dois no circuito. Não tem como um espírito comunicar diretamente com o corpo do médium. Isso é coisa de filme. Né? Não há comunicação mediúnica sem passar pelo perispírito do médium. Aliás, não há comunicação nenhuma entre espíritos sem usar o perispírito. Né? O perispírito que transmite para o espírito, não tem transmissão direta. Né? E aí, lógico, a comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e sua conduta moral. É o que eu falei, ele precisa expandir, ele precisa enriquecer o pensamento. Como que se expande e enriquece o pensamento? Já falei, 2 jeitos. Estudando e vivenciando o que você estuda. É o estudo e a prática, assim como é o nome do nosso curso, estudo e prática. Né? E se não houver afinidade? Se não houver afinidade,
Pode atrapalhar, sim. Pode atrapalhar. Mas às vezes você só tem aquele médium e você vai ter que usar ele mesmo. Por isso que o médium, mesmo que ele não esteja enriquecido, aí o que, que o comunicante vai fazer? Ele vai tentar adaptar a linguagem dele para que o médium entenda e passe adiante. Né? Vamos supor que aqueles dois lá do exemplo anterior que eu estava falando estão na rua e o policial precise informar ao aquele que ele não gosta que a rua vai ser interrompida por causa de uma operação de segurança qualquer. Então ele tem que comunicar isso. Eles não são afim. Mas vamos supor que um é um líder comunitário que vai levar essa mensagem para a comunidade, ele vai ser o médico, vai dizer, olha, amanhã a gente não pode ir lá porque vai estar interrompido por causa de uma ação qualquer, né? A polícia me passou essa mensagem. Então, ele tem que, a pessoa que precisa passar a mensagem, ele tem que passar a mensagem. Agora, se for simpático, facilita passar a mensagem. E se não for simpático, complica, dificulta, mas ele não deve inviabilizar. Então, muitas vezes eu tenho um espírito muito evoluído, tanto intelectualmente quanto moralmente. Ele precisa passar uma mensagem, ou ele quer passar uma mensagem, mas aquele médium que ele vai se utilizar não afiniza, né? Não afiniza nem no sentido de ser contrário, mas não tem a mente expandida a ponto de que ele possa se comunicar naturalmente. Então a gente faz aquele exercício. Vamos supor que eu tenha que explicar uma ideia difícil para uma pessoa que não. Para crianças, por exemplo. Né? Às vezes, hoje temos na inteligência artificial, tem pessoal que estuda assim, explique fissão nuclear fazendo de conta que eu tenho 15 anos. Então ele vai adaptar a linguagem dele para que eu possa entender, pelo menos ter uma ideia. Igual eu fiz aqui com a caixa d'água. Né? A gente tem que comunicar, então a gente tem que usar dos recursos necessários para transformar e construir imagens que que o médium entenda. Que o médium entenda. E o médium, por sua vez, tem que se esforçar para entender. Né? Então, quando não tem essa expansão, né, quando o médium não estuda, seja na encarnação atual, seja nas anteriores, ele vai interferir na comunicação, ele vai interferir. Mas se não tiver outro, vai por ele mesmo, né? Aí ele vai. Mas se tiver, ele vai procurar um médium mais adequado à mensagem que está sendo passada. Então é assim que vai. Esse é o tal do circuito mediúnico. É assim que o perispírito vai influenciar na comunicação, é de perispírito, perispírito, e o fluido que nos cerca também influenciam nesse processo. Então, vamos ler novamente isso, talvez escutar novamente o que foi explicado, para que a gente possa expandir o nosso pensamento. E já que nos propomos a lidar com o fenômeno mediúnico, a gente tenha um entendimento mínimo sobre as bases teóricas de como esse mecanismo ocorre. Okay? Isso vai ajudar muito, né, lá na frente, como a gente for para a ação prática do que nós estamos estudando aqui. Né? A expansão ela necessita de que você estude e de que você vivencie o que estudou. E aí ocorre a evolução. Então, graça e paz a todos e até a próxima.